Neste momento, eu trago uma breve reflexão com respeito ao nascimento de Jesus, o Filho de Deus. E eu tomo posse da Bíblia, as Sagradas Escrituras, que elas nos mostram como tudo isso aconteceu. Os versículos que eu vou me basear neste momento se encontram no Evangelho conforme escreveu São Lucas, o médico, capítulo 2, os versículos 1 até o versículo 20. Eu gostaria de ler todos os versículos. Talvez alguém nunca pegou a Bíblia para ler este assunto que está registrado, como tudo ocorreu com respeito à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nos diz o texto, tem por epígrafe ou título, o nascimento de Jesus. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito censo Cirênio, governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em um pano e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: acharei um menino envolto em pano e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com os anjos uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vindo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-a em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus
por tudo que tinha ouvido e visto como lhe havia dito. Aqui está registrado a história, como ocorreu o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual o propósito do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? O propósito do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi para cumprir um desígnio, um propósito de Deus que já tinha sido elaborado na eternidade. No projeto original de Deus já estava incluído que um Salvador tinha que vir a este mundo para dar a sua vida, para salvar o homem que iria se extraviar, que iria se distanciar, que iria pecar. Deus criara o homem dotado de livre-arbítrio, de escolha. E como todos nós sabemos, que Deus colocou aquele casal em um belíssimo jardim, num paraíso, e condicionou a felicidade, a eternidade, a paz, a harmonia a este casal, que ele obedecesse exclusivamente a palavra de Deus. Eles eram livres para fazer o que quisesse, no entanto, com responsabilidade, porque consequências viriam. Quando Deus ali condicionou a felicidade deles, que ele fosse obediente a ele, que eles poderiam comer de todo o fruto que estava naquele jardim do Éden, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não existia poderes mágicos neste fruto, apenas uma questão de obediência. Estava também a árvore da vida, também plantada naquele belíssimo paraíso. Ele poderia ter comido da árvore da vida e entraria definitivamente para a eternidade, porque o homem não fora criado eterno, ele foi criado para ser eterno. A felicidade dele, a eternidade dele estava condicionada em ele obedecer a palavra de Deus. No momento que ele obedecesse a palavra de Deus, comesse de todo fruto, menos do fruto do conhecimento, do bem e do mal, ele, consequentemente, viveria eternamente. E se ele tivesse comido da árvore da vida, ele passaria para a eternidade. Por isso que Deus diz que no dia em que dele comer, certamente ele morreria. Aí nós vemos que ele não era ainda eterno. A eternidade dele dependia da obediência dele, obedecer a Deus. E ele comeu daquele fruto do conhecimento do bem e do mal. E o que foi que aconteceu? Eles pecaram. Então a comunhão espiritual dele foi rompida. Na viração do dia, Deus vinha e falava com aquele casal. A consciência dele, a mente dele, o espírito dele eram perfeitos, porque eles foram criados segundo a imagem e semelhança de Deus, em seu caráter, em sua personalidade. Eles eram perfeitos. Então, quando Deus veio na viração do dia visitar aquele casal, eles estavam escondidos, porque a consciência dele já o acusava que ele tinha transgredido a ordem de Deus. E eles tentaram se esconder por trás das folhagens, tentando se justificar-se diante de Deus. E Deus chamou o homem pelo seu nome. Adão, onde estás? Ele estava escondido. Ouvi a tua voz e temi. Por que ele temeu? Porque a consciência dele já o acusava. E Deus perguntou para ele: por acaso comeste do fruto que eu te proibi? Ele começou agora a querer jogar culpa para a sua mulher. A mulher que tu me deste, esta me deu e eu comi. Deus perguntou à mulher: a serpente me enganou. Então aí nós
vemos um problema passou a existir. O homem passou agora a ser um pecador, né? Então foi corrompido a sua imagem e a sua semelhança, o seu caráter, o seu espírito foi atingido, porque ele perdeu a comunhão com Deus no seu espírito. A sua alma também, que é a sede do intelecto, da razão e da vontade, foi atingida também. E o corpo também dele foi atingido. A morte foi tríplice. O homem morreu espiritualmente falando, no sentido de ter comunhão com Deus. O homem também morreu porque passou a ficar separado de Deus. E também a morte física passou também a atuar em um ser humano. Deus disse, tu és pó e o pó há de tornar-se. Então um problema passou agora a existir. Mas o pecado não pegou Deus de surpresa. A Bíblia já nos mostra que Deus tinha um plano B na eternidade já. Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro de Deus já havia sido morto desde a fundação do mundo. Deus já tinha um plano para restaurar este homem que estava perdido, distanciado dele. E a Bíblia diz que Deus fez vestimenta para aquele casal de peles de animal, já mostrando aí uma figura de que alguém iria derramar o seu sangue. Aquele animal ali é uma tipologia de Jesus Cristo como um Cordeiro de Deus, que viria a este mundo dar a sua vida pela humanidade. Então, com a vestimenta daquela pele de animal, Deus cobriu aquele casal. O que significa isso aí? A justiça de Cristo já foi imputada àquele casal, não pelos méritos dele. Ele estava fez vestimenta de folhas, né, e aventais, esperando ser justificado, aceito por Deus. Pensava que isto iria cobrir a sua nudez espiritual. Só uma coisa que pode cobrir a nudez espiritual do ser humano, que pode purificar o ser humano, perdoar o pecado do ser humano, é o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a justiça de Cristo, os méritos de Cristo que é imputada a este homem, justificando este homem aí. Então, Deus já tinha um projeto na eternidade e esse projeto já foi revelado no livro de Gênesis, quando o próprio Deus fez a primeira promessa ali, diante de Satanás, diante de Adão, diante de Eva, e com certeza os seres angelicais também ouviram aquela promessa de Deus, diante dos problemas que estavam diante dele. E Deus disse, por inimizade entre ti, né, e a tua semente, entre a tua descendência e a descendência dela, que referindo ao diabo, né? O descendente dele ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus fez a primeira promessa, que iria nascer um descendente que iria ferir a cabeça de Satanás. Este iria ferir o calcanhar de Jesus. O sofrimento de Jesus Cristo foi o ferimento no calcanhar, tudo que Jesus sofreu. No entanto, a conquista de Jesus sobre Satanás foi a ferida na cabeça dele. Satanás não foi esmagado ainda. Cristo já o venceu. O domínio e o controle pertence a ele. Mas Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 16 e versículo 20, ele diz que o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Paulo está profetizando que Deus irá esmagar Satanás debaixo. A igreja irá presenciar a sentença final de Satanás, quando ele será lançado no lago de fogo com os seus anjos, será atormentado por toda a eternidade. Então, o nascimento de Jesus. A história mostra grandes personagens
que nasceram, que vieram a este mundo, mas nenhum deles poderiam ser o mediador entre Deus e os homens, a ponto de religar esta ponte. Nenhum deles poderiam ser. A Bíblia registra, né, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, né, foram grandes personagens que Deus levantou para que esses personagens pudessem realmente mostrar, né, revelar, profetizar o projeto de Deus que estava sendo desenrolado na história. O próprio Moisés, que Deus falava cara a cara com ele, Moisés disse que Deus iria levantar dentre o seu povo alguém semelhante a ele. Quem não ouvisse esse alguém seria exterminado. Moisés estava profetizando a respeito da própria pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nenhum personagem bíblico ele tem procuração de ser um intermediário entre Deus e o homem. Somente Jesus Cristo. Nenhum deles estão no seu lar, ao lado de Deus, como mediador, né? A ponto de querer fazer essa ligação do ser humano para com Deus. Satanás, ele não dorme, ele não perde em serviço. Existem os falsos líderes religiosos, eram os maiores opositores de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eles dificultavam o povo de entrar no reino de Deus. Ele conhecia a lei de Moisés, os profetas, eles liam, examinavam. No entanto, eles dificultavam o povo, os judeus, de ir ao verdadeiro Deus, de adorar ao verdadeiro Deus. Quando era que eles dificultavam? Quando ele substituía os seus dogmas, as suas tradições, invalidando assim a palavra de Deus. Jesus se referiu a ele duramente. Jesus chamava ele de sepulcros caiados, né? Jesus chamava ele de hipócritas. Eles nem entravam no reino de Deus e dificultavam aqueles que estavam querendo entrar. Então, nós estamos realmente nesta data, né? Uma comemoração que se aproxima, Natal, né? Que Natal significa nascimento, né? E se refere realmente ao nascimento do Filho de Deus. E Satanás, ele sempre tenta dificultar, usando as mesmas táticas, usando os líderes espirituais, os supostos líderes espirituais. Os supostos líderes espirituais. Quero deixar bem claro aqui, né? Nós vivemos em dois reinos, né? Dois reinos. Esses reinos são espirituais. O reino do governo de Cristo, que foi implantado através da sua igreja, que João Batista, quando veio pregando, né, a sua mensagem, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado a vós do reino de Deus. Jesus, quando começou também o seu ministério, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O que significa o reino de Deus? O reino de Deus significa o governo de Cristo que viria a ser implantado nos corações das pessoas. No coração das pessoas. O reino de Deus significa o domínio de Cristo na vida daqueles que queriam aceitá-lo como Senhor e Salvador. Então existe dois reinos espirituais, né? E Satanás pertence a um desses reinos, que é o reino das trevas, que a Bíblia chama ele o Deus deste século, desse sistema pecaminoso. Então ele é o Deus destes séculos. E ele faz tudo para dificultar esse homem de se aproximar-se de Deus. O apóstolo São Paulo diz que o Deus deste século, se referindo a Satanás, ele cegou a mente dos incrédulos para que a luz do Evangelho de Cristo não resplandeça
na mente dessas pessoas. Aí vemos o pecado da incredulidade. Então Satanás faz tudo para manter este homem neste pecado da incredulidade, que foi lá no jardim do Éden, Adão e Eva. Eva foram incrédulos à palavra de Deus. Assim como o pecado entrou por um ato de desobediência na raça humana, também a salvação vem através de um ato de obediência à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Satanás é um ser espiritual, um ser inteligente, ele é espírito. Então, para ele atuar no mundo, ele usa pessoas. Então, ele se utiliza de falsos líderes religiosos, que eram os maiores opositores de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A luta da igreja, o combate da igreja não é contra pessoas, né? São contra as forças satânicas que atuam, no entanto, usando as pessoas, né? Com seus dogmas, com as suas tradições, com as suas filosofias, com as suas heresias. São os métodos que Satanás se utiliza para enganar as pessoas. O apóstolo Paulo, com o Espírito expressamente já dizia em sua época que muitos iriam se apostatar da fé, dando ouvido ao espírito enganador e à doutrina de demônios. Espíritos enganadores, a doutrina de demônio e também doutrina de homens. Então, existem esses ensinamentos que são sob a inspiração de demônios, né? Os homens, por desconhecerem, por estarem na sua cegueira espiritual, aceitam esses ensinamentos, essas inspirações. Muitos deles, conscientes dessas fontes, estão prestando serviço ao reino de Satanás, divulgando. Então, o Natal se aproxima e realmente Satanás não deixou de usar as suas táticas, usando os falsos líderes religiosos, querendo tirar a visão da humanidade para o verdadeiro sentido do Natal. Então, o propósito de eu trazer esta breve reflexão é esclarecer a você, é conscientizar a você que não existe outro mediador entre Deus e os homens no céu. Só existe a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nem Abraão pode ser o mediador entre você e Deus. Moisés não pode ser o mediador entre você e Deus. Abraão também não. Isaac também não. Maria, a mãe de Jesus, que ela foi privilegiada, agraciada por ser o instrumento pelo qual o Filho de Deus, o Salvador, veio a este mundo. Quando ela estava grávida, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela exclamou da seguinte maneira: a minha alma, a sede da emoção, do intelecto, da razão, a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria reconheceu Jesus como o seu Salvador. E quando faltou vinho, o primeiro milagre que foi realizado por Jesus em Caná da Galileia, quando ela se dirigiu-se a Jesus, né, da seguinte expressão, que o vinho tinha se acabado, ela disse: mulher, que tenho contigo, ainda não é chegado a minha hora. Ela já reconhecendo quem era Jesus, né, pelas mensagens do anjo que disse que o que iria nascer dela seria o Salvador do mundo, o seu nome seria Jesus, ele iria salvar o mundo. Então ela diz: fazei tudo quanto ele vos disser. Aí está o mandamento de Maria: fazei tudo quanto ele vos disser, né? E Maria, e Jesus disse, São João capítulo 14 e versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Se perguntar a João Batista, que foi o precursor, que veio preparando os corações, né, do povo, dos judeus, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para o Salvador do mundo, João vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se perguntar ao apóstolo Pedro, Pedro vai dizer: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Que sejamos salvos. Que sejamos salvos. E se perguntar a Paulo, Paulo vai dizer: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E o homem. Então somos salvos entre Deus e os homens. Então, se perguntar ao apóstolo São Paulo, o apóstolo São Paulo vai dizer que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Está registrado na primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 2 e versículo 5. Então, a salvação está exclusivamente na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário para trazer essa eterna salvação a todos quanto queira. Ele morreu pelo mundo, São João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o nascimento de Jesus Cristo foi para trazer uma eterna salvação. Tudo foi planejado. Quando ali estavam os pastores pastoreando as ovelhas, e Jesus realmente tinha nascido em Davi, na cidade de Belém. Então a Bíblia diz que um exército, uma milícia de anjos vieram e um anjo trouxe a notícia para aqueles simples pastores. Um resplendor surgiu no espaço e ele, uma milícia de anjos: não tem mais, eis que eu vos trago nova de grande alegria, que será para todo mundo, que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador do mundo. E por sinal, vocês irão encontrar ele envolto em um pano em uma manjedoura. E os pastores foram até Belém e chegam lá e encontraram realmente Jesus como ele dissera e adoraram a ele. Então, esta é a mensagem do Natal. Jesus nasceu, né? O Filho de Deus. Ele veio a este mundo para salvar o homem que se encontra perdido. Então, somente ele, repito, que fique bem claro para os falsos líderes religiosos, não existe outro mediador, nem nos céus e nem na terra, a não ser a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a única ponte, ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a única vida. Estamos em um reino espiritual. Satanás se aproveita desse momento para querer dificultar, né, o ser humano, para que ele não entenda, não compreenda o verdadeiro significado do nascimento de Jesus. Não importa o dia, né, o ano que Jesus nasceu. Nós não sabemos com previsão, né, um dia certo, não importa. O que importa é que ele nasceu para ser o Salvador do mundo. Então, glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens de boa vontade. Ele nasceu em uma manjedoura, porque as estalagens já estavam cheias.
Então, há um sentido espiritual. Ele nasceu uma simples manjedoura. Por ser filho de Deus, príncipe, filho do rei, deveria nascer no palácio de Herodes. Pelo contrário, quando Herodes soube que os magos vieram do Oriente, uma estrela, foi vista no céu, indicando que tinha nascido o rei do judeu, o rei do rei ali. Então, quando Herodes tomou conhecimento, que os magos vieram, estavam à procura do recém-nascido rei judeu, ele se perturbou, e mandou matar todas as crianças de 2 anos abaixo, mas Jesus foi preservado. Jesus sobreviveu e cumpriu o seu propósito, morrendo na cruz do Calvário para salvar toda a humanidade. Nasceu uma simples manjedoura, porque afinal de contas ele não veio para nascer nos palácios. O propósito, o projeto de Deus foi para que ele nascesse nos corações das pessoas, que ele preenchesse o vazio que se encontra no coração das pessoas, porque quando Adão pecou, ele perdeu essa comunhão com Deus espiritual. E todo ser humano que se encontra distanciado, afastado de Deus, há um vazio espiritual na vida dele, e só quem pode preencher este vazio em seu coração é Jesus. E como é que Jesus entra para preencher este vazio em seu coração? A Bíblia diz que Jesus está sempre à porta, batendo, nos corações, para que abra e ele possa entrar. Mas as portas se encontram fechadas. O homem está preocupado com o materialista, O homem está preocupado com o material. O homem está preocupado só com a sua vida material. O homem está preocupado só com o ser e com o ter. Não tem espaço para Jesus. Está sempre preenchido o coração do ser humano. Que tal você refletir nesses dias, nessas datas, que vocês estão se comemorando aí? Você tem um espaço para Jesus entrar e preencher e mudar a sua vida. Ele quer ser o seu Salvador, Ele quer ser o seu Senhor, Ele quer lhe dar certeza, garantia de vida eterna. Então, eis que eu estou à porta, pela sua palavra, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, e deixar eu entrar, eu entrarei e farei morada nele. Passarei a ter comunhão com essa pessoa e essa pessoa passará a ter comunhão comigo, Então, é através da palavra de Deus que Jesus fala ao coração do homem. Neste momento, eu estou transmitindo a palavra de Deus. São João capítulo 5, versículo 24 e 25, nos diz: na verdade, vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, permita que Jesus entre em sua casa, na sua vida, que ele tenha prioridade em sua vida, porque uma vida sem Deus, uma vida sem Jesus é um suicídio espiritual. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma? Então, esta breve reflexão, que você pare, e entenda, compreenda o verdadeiro sentido do Natal. É nascimento do Filho de Deus, que há mais de 2000 anos nasceu em uma simples manjedoura. Então não existe salvação fora de Jesus. Não existe salvação fora de Jesus, porque Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Nasceu sem pecado, viveu sem pecado,
morreu sem pecado, pelo contrário, tomou os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas rebeliões. E a Bíblia diz verdadeiramente, ele tomou as nossas transgressões, as nossas rebeliões. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Só Jesus é quem pode sarar. Só Jesus é quem pode perdoar. Só Jesus é quem pode restaurar. Só Jesus é quem pode religar este homem com Deus. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo para que ele possa morar em sua vida para sempre. Feliz Natal e um próspero Ano Novo, se Deus assim o permitir.